Amém. Glórias ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração. Domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens sobre como ter uma vida vitoriosa, sendo cheios do Espírito Santo. E nós tratávamos naquele domingo passado, basicamente sobre a vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo, dentro da esfera familiar. As esposas sendo cheias do Espírito Santo, vivendo em submissão aos seus esposos, maridos sendo cheios do Espírito Santo, amando suas esposas, filhos sendo cheios do Espírito Santo, obedecendo aos seus pais, os pais da mesma forma sendo cheios do Espírito Santo, respeitando, tratando com dignidade os filhos. Então nós ficamos basicamente dentro da esfera familiar. A mensagem, que deveria ter outras dimensões, ficou somente dentro da esfera familiar. Hoje nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos domingo passado, só que já ampliando essa esfera para fora do âmbito familiar, ok? Na quinta-feira nós continuamos o assunto, mostrando a vida de Estevão como um exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Hoje então nós vamos voltar para Efésios capítulo 5, mostrando a vida vitoriosa, sendo cheios do Espírito Santo, mas num âmbito maior, além da esfera familiar. Vamos lá então, Efésios capítulo de número 5, o texto que já está projetado, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 21, amém? O texto que já está projetado, e você deve também ter encontrado aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículos 15 em diante, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós oramos apresentando a Ti as nossas vidas. Eu apresento-me, Pai, como um vaso diante de Ti, um vaso que para nada presta se não estiver submetido à ação do Teu Espírito Santo, Pai, que Tu possa usá-lo. Apresento a Ti essas vidas, as famílias, todos que aqui estão, para que a Tua palavra, Senhor, venha estar sondando cada coração, e assim fazendo o Teu intuito, a Tua vontade em cada vida, em cada coração, Senhor. Dá-nos o desejo nesta noite, Pai, de nos submetermos constantemente à ação do Teu Espírito Santo. Dá-nos o desejo nesta noite, Pai, de nos submetermos, ó Pai, ao senhorio do Teu Espírito Santo, ao Teu senhorio, Senhor, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo. Assim nós repreendemos desde já tudo que seja contrário à Tua palavra, tudo que queira nos fazer distrair, tudo que queira, Senhor, tirar a centralidade da Tua palavra, para que assim possamos, ó Pai, sermos atingidos por ela e por ela transformados, e assim nós termos uma vida de acordo
com aquilo que tu queres de nós, em nome de Jesus. Esta é a oração que nós fazemos. Amém. Desde domingo passado nós temos tratado desse tema e eu tenho procurado quebrar aquela ideia que nós fomos habituados a entender o fato de ser cheio do Espírito Santo. Por causa de muitos cânticos que nós costumamos cantar, por causa de muitas doutrinas que nós fomos ensinados, livros que nos chegaram até as mãos, pregações, pregadores, nós fomos habituados a entender que ser cheio do Espírito Santo é mais ou menos uma atitude passiva nossa. Nós temos que simplesmente, como um vaso, como um recipiente, estarmos de boca para cima, esperando ser cheios do Espírito Santo, como se ele fosse um fluido, como se ele fosse um líquido, nós um cântaro, um vaso, e aí sermos cheios do Espírito Santo numa atitude bem passiva. Quando na Bíblia, estudando sobre o tema mais profundamente, nós vemos que não é bem assim. O enchei-vos do Espírito Santo, que está falando aqui nesse capítulo 5 de Efésios, ele denota uma atitude ativa da nossa parte, uma atitude ativa e contínua, como se eu estivesse me submetendo à ação do Espírito Santo, deixando-me controlar por ele, deixando que ele me domine, para que assim, então, as minhas ações, as minhas atitudes sejam de acordo com a sua vontade, o seu senhorio, e assim, andando exatamente na direção do Espírito Santo, como o Espírito Santo quer que nós venhamos agir, nós estamos cheios do Espírito Santo. Perceberam a diferença? Há uma grande diferença entre eu ser cheio do Espírito Santo na forma passiva, esperando me encher como se eu fosse um cântaro, um vaso, e o Espírito Santo como se fosse um fluido, um líquido sendo derramado sobre mim, e eu assim passivamente. Não. A verdadeira ideia é eu agindo, me submetendo à ação do Espírito Santo, para que ele venha ter total controle na minha vida, total domínio na minha vida, sobre as minhas vontades, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas atitudes, sobre o meu falar, sobre o meu agir, sobre o meu modo de pensar, sobre o meu temperamento, sobre tudo que diz respeito à minha pessoa. Perceberam a diferença? Então esta é a melhor forma de nós sermos cheios do Espírito Santo. A cada dia, a cada momento, diante de cada escolha, a cada atitude, a cada pensamento, a cada forma de eu fazer as coisas, eu me submetendo ao Espírito Santo e ao mesmo tempo perguntando a Ele: Espírito Santo, é assim que tu queres que eu fale, é assim que tu queres que eu pense, é assim que tu queres que eu venha agir, é esta escolha correta que eu devo fazer, é esta atitude correta que eu devo tomar. E assim, o Espírito Santo vai tomando domínio na nossa vida, vai exercendo controle sobre nós. O meu caráter, a minha personalidade passa a ter a marca do Espírito Santo. Eu passo a demonstrar através das minhas atitudes, do meu caráter, da minha personalidade, o fruto do Espírito, que é dividido em 9 dons: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Então eu passo a ter esta característica, que nada mais é do que a característica do Senhor Jesus Cristo. Aí cumpre-se aquilo que diz em Gálatas 2:20: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado, e esta vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora você pode estar pensando: pastor, falar sobre tudo isso é muito fácil, o difícil é viver. E realmente,
Paulo ele conta que há essa luta dentro do nosso interior. Exatamente na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, no capítulo 8 também, ele fala da luta que existe dentro de nós, essa luta de duas naturezas. A natureza carnal, que quer satisfazer as suas vontades, e a natureza espiritual, que quer agradar e satisfazer aos desejos de Deus. E nós ficamos nessa luta. Às vezes nós queremos agradar a Deus, mas a nossa carne pede satisfação para ela. E nós ficamos naquela luta. E quem que pode vencer essa luta entre essas duas naturezas? Uma certa vez, alguém que treinava briga de galos, ele, conhecedor da arte, ele sempre apostava, fazia suas apostas e ganhava. Uma pessoa curiosa perguntou: como é que você sabe qual galo que vai vencer a briga? Ele disse: fácil, aquele que eu alimentar melhor vai estar mais forte e vai vencer a briga. É assim que eu sei quando um galo vai ganhar a briga contra o outro. E aí então, aquela pessoa pensou: da mesma forma, na nossa luta da carne contra o espírito, da nossa natureza carnal contra a nossa natureza espiritual, vence essa batalha, vence essa briga, vence essa luta quem estiver melhor alimentado. Se eu alimentar a minha carne com tudo que ela deseja, com tudo que é contrário à vontade de Deus, com tudo que é contrário à vontade do Espírito, certamente a minha carne vai dominar sobre minha vida, sobre os meus desejos, as minhas emoções, sobre as minhas escolhas. Mas se do contrário, eu alimentar o meu espírito, ele se tornará mais forte e terá domínio sobre a minha carne. Agora você pode perguntar: mas pastor, como é que eu posso alimentar o meu espírito? Simples. A palavra de Deus, no mesmo texto que nós lemos, diz assim: olha, se uma das condições para sermos cheios do Espírito Santo, falando dentro do âmbito familiar, é cumprindo os deveres domésticos, as esposas sendo submissas para com os esposos, os maridos amando a esposa como Cristo, como a igreja, os filhos sendo obedientes aos pais, os pais tratando com respeito aos filhos, para além dessa esfera do ambiente familiar, o segredo para sermos cheios do Espírito Santo, para alimentarmos o nosso espírito, para ele dominar contra a carne, está também no mesmo capítulo que nós lemos. Olha assim, diz o versículo 18: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, ou enchei-vos do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante o paralelo que Paulo traça entre o cristão cheio do Espírito Santo e a pessoa embriagada pelo vinho. Por que Paulo traça esse paralelo? Você já viu uma pessoa dominada pelo álcool? Como é que essa pessoa age? Como é que são as atitudes dessa pessoa? Como é que são os gestos dessa pessoa? Geralmente a pessoa que está embriagada pelo álcool, ela está sob o domínio do álcool. Ela fala de um jeito mole, arrastado, o corpo dela não tem o devido domínio, ela anda meio trôpega, ela anda meio cambaleando, ela está como que dominada pelo álcool. Essa é a palavra certa, sob o domínio do álcool. E assim ela está como que anestesiada, como que totalmente sem o controle próprio. As suas palavras ela é levada a falar coisas que ela nem imaginava que ela falaria, embriagada pelo Espírito Santo. Ela é levada a agir de uma forma que em estado normal ela não agiria. Isso falando da pessoa dominada pelo Espírito Santo ou qualquer outra droga entorpecente. Da mesma forma, o cristão que está dominado pelo Espírito Santo, ele age de uma maneira diferente.
Ele age de uma maneira que ele, estando em estado normal, ele não agiria. Por exemplo, ele fala de coisas que ele próprio em seu estado normal não falaria. Ele fala com coragem, ele fala com intrepidez, ele tem atitudes de uma pessoa que está dominada por Deus, pelo Espírito de Deus, dominada por essa pessoa que é o Espírito Santo. E é bom nós frisarmos que o Espírito Santo não é simplesmente uma força ativa, não é simplesmente um líquido, não é simplesmente um fluido, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa de Deus, ele é o próprio Deus habitando dentro de nós, amém? Que privilégio esse, termos o próprio Deus habitando dentro de nós através do seu Espírito Santo, amém? Você tem Deus habitando dentro de você através do seu Espírito Santo. E fato que o Espírito Santo é uma pessoa, a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se ele fosse somente uma força, um líquido, um fluido, ele não poderia ser entristecido. Mas como ele é uma pessoa, ele pode ser entristecido. E a palavra de Deus nos adverte claramente para nós não entristecermos o Espírito Santo. Aí você pode perguntar: pastor, como é que eu poderia entristecer o Espírito Santo? Simples. O Espírito Santo habitando dentro de nós, e ele já veio habitar dentro de nós a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Ele passou a habitar dentro de nós, desde que o Senhor Jesus Cristo prometeu que ele iria ao Pai, mas o Pai nos mandaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que estaria aqui nesse mundo para convencer o pecador, o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e estaria aqui também para nos orientar naquilo que nós deveríamos falar, na como nós deveríamos agir, como nós deveríamos ser. Ele que veio para estar ao nosso lado. A palavra Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, no original grego é Paráclitos, ou seja, aquele que está ao lado. Para vem de paralelo. Então Paráclitos é o Espírito Santo na língua grega, o Consolador. Paráclitos, o Consolador, é aquele que veio para ficar ao lado, veio para ficar perto, veio para estar próximo, veio para estar nos orientando, nos conduzindo. E mais do que estar ao nosso lado, ele está dentro de nós, amém? Você tem o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos mais pedir para termos o Espírito Santo, porque ele já veio habitar em nós desde o momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, e ele está em mim, ele está em você, ele está em nós. Pastor, será que o Espírito Santo pode me abandonar se eu pecar? Se eu me afastar de Deus? Se eu me esfriar na fé? Será que o Espírito Santo pode me abandonar? A palavra de Deus, além de ter um versículo dizendo não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ela também tem outro mandamento, uma outra recomendação séria conosco com relação ao Espírito Santo. É a recomendação de não apagar, não extinguir o Espírito Santo dentro de nós. O que é isso? Olha, se eu levo uma vida deliberada no pecado, se eu levo uma vida de insubmissão a Deus, se eu levo uma vida querendo somente satisfazer os desejos da minha carne, a minha vontade não a vontade de Deus, o Espírito Santo vai ficar apagado dentro de mim. O Espírito Santo vai ficar como que extinguido. E essa palavra extinguir tem relação ao extintor. Um extintor de incêndio, quando ele é dirigido às chamas do fogo, o intuito desse vapor, desse líquido que sai do extintor, dessa substância CO, ou mesmo a espuma química, ou até mesmo a água, o intuito disso é apagar o fogo. Da mesma forma, nós podemos extinguir o Espírito Santo dentro de nós, se nós não estivermos tomando atitudes, fazendo escolhas
agindo, procedendo dentro da vontade de Deus, fazendo as coisas somente para agradar a minha própria carne. Compreendeu então? O Espírito Santo, ele não vai se ausentar de você, mas ele pode ficar apagado, extinto dentro de você. A única coisa que não tem perdão, que Deus nunca vai nos perdoar, Ele não pode nos perdoar. Jesus não pode Ele pode perdoar-nos de qualquer coisa, mas na Bíblia tem um único pecado que nós nunca podemos ser perdoados. Que pecado é esse, pastor? É chamado a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, o Senhor me deixou encucado agora. Será que eu já cometi esse pecado da blasfêmia do Espírito Santo e eu não tenho mais perdão? E nessa geração nem nunca vou ter perdão na vida? Porque eu pequei, eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu quero te dar uma boa notícia. Se você nesse momento ficou preocupado, pensando, será se eu já blasfemei contra o Espírito Santo? A boa notícia é que você não blasfemou, porque se você tivesse blasfemado o pecado assim, dessa forma contra o Espírito Santo, você jamais estaria preocupado com isso. Eu falo isso por experiência própria. Num dos primeiros anos ou meses da minha conversão, eu passei por um dilema. Eu passei por vários dilemas, mas um dos dilemas piores que eu já passei, e que eu não desejaria que ninguém passasse por isso, apesar de eu já ter conversado com muitas pessoas que também passaram por esse dilema, e eu já aconselhei pessoas que estavam passando por esse dilema. Eu quero dizer para você que o pior dilema da vida de um cristão é estar nessa dúvida, se ele já pecou contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo. Aos 19 anos, quando eu entreguei totalmente o controle da minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu passei a viver uma nova vida. Parecia que eu estava flutuando no ar, eu andava flutuando, todo o peso que eu carregava nos ombros, nas costas, parece que de um momento para outro caiu. Eu me sentia leve, eu não me sentia mais com medo, eu não me sentia mais preocupado, eu já não tinha mais complexos, eu já me sentia aceito, eu já me sentia amado. É uma sensação diferente, eu creio que você já experimentou, você que se converteu a Jesus Cristo. E tudo para mim era novo, parece que o mundo ganhou um novo colorido. Essa é a palavra, a frase mais certa. Parece que o meu mundo, que era totalmente cinza, de repente ganhou um colorido diferente. O mundo passou a ser de uma forma multicor. E a esperança que eu já não tinha mais na vida aos 18 anos, brotou de uma forma assim. Eu via grandes perspectivas, eu vi uma grande esperança para a minha vida, uma alegria nova, alegria da salvação. Mas, só que Satanás, o adversário das nossas almas, ele não gosta de ver ninguém feliz. Quando a pessoa se entrega a Jesus, que tem aquela alegria do primeiro amor, ele faz de tudo para tirar aquela alegria. Se ele não consegue derrubar a pessoa no pecado, ele vai agir de alguma forma no emocional da pessoa, ele vai agir de alguma forma na mente da pessoa, nos pensamentos da pessoa, para levar a pessoa a se entristecer. E foi exatamente dessa forma que Satanás agiu comigo. Ele não conseguiu me derrubar no pecado, por várias vezes tentando, mas então ele introduziu na minha mente, no meu coração, que eu havia pecado contra o Espírito Santo. E vocês não imaginam o que é isso, se é que alguém já passou. Mas na minha mente vinha palavras de xingamento contra o Espírito Santo. Na minha mente eu falava palavrões contra o Espírito Santo, eu xingava o Espírito Santo, mas eu não queria falar, não, Senhor, isso não vem da minha mente, não vem de mim, está na minha mente. Eu estou como que no pensamento xingando o Espírito Santo, mas isso não vem de mim. Eu estava quase ficando louco. E junto com aqueles pensamentos, em seguida Satanás instilava na minha mente, está vendo? Você xingou o Espírito Santo, está vendo? Uma pessoa falou em línguas, você disse no seu pensamento que essas línguas não eram de Deus. Blasfemou, pecou contra o Espírito Santo. Eu vinha de uma igreja que tinha muitas profecias, muitas pessoas falavam em línguas, e aí vinha uma pessoa profetizava no meu coração, no meu pensamento dizia, isso não é de Deus, não é Deus falando, não é o Espírito Santo. E logo em seguida vinha a acusação, você pecou, você pensou que não é de Deus, é de Deus, você pecou contra o Espírito Santo.
eu já estava, aquela alegria dos primeiros dias da salvação saiu da minha vida, eu já estava triste, cabisbaixo, muitas pessoas estavam já percebendo isso, eu estava numa situação como que, se eu não tivesse mais perdão, tudo que eu fizesse para o Senhor era em vão, não adiantava mais nada na minha vida, e naquele sentimento, eu preferia ter cometido o pior pecado da vida, mas eu sabia que eu tinha salvação, ainda tinha perdão, do que ter cometido aquele pecado contra o Espírito Santo. E eu fiquei por muito tempo assim, meses, até que um dia, um irmão que trabalhava comigo, numa empresa chamada Livraria Siciliano, lá em São Paulo, ele percebeu que eu não estava bem, e nós conversávamos, e eu me abri a ele e falei assim: olha, eu estou muito triste, estou muito preocupado, porque eu acho que eu não tenho mais salvação, eu perdi a salvação, porque eu tenho blasfemado contra o Espírito Santo. Na minha mente veio pensamentos contra o Espírito Santo, veio pensamentos